Boa noite a todos que fazem parte da nossa família, todos que estão aqui conosco hoje para assistir, para fazer parte desse momento de trabalho, de estudo, de conhecimento. Estou muito feliz, agradecida mais uma vez de poder estar participando junto à minha casa desse momento também, né, de muita energia, de muita troca, importante para nós, nesse e em todos os momentos. Então, hoje, eu queria, antes de mais nada, antes de dar as boas-vindas ao palestrante, eu preciso informar que nós voltamos a fazer as palestras de forma remota, mas continuam todas no mesmo horário. O Grupo Espírita de Djalma Farias continua com os trabalhos de live nas terças, no estudo do Evangelho pelo Instagram, às 8 horas. Na quarta, com a vibração, onde temos a nossa querida Lourdinha e a Jacira. E na quinta e no domingo, estamos com a palestra no mesmo horário, na quinta-feira de 8 horas, e aos domingos, às 16 horas, né, agora através do YouTube. Também iniciamos, né, semana passada, o estudo de iniciação da doutrina espírita, o INDESP, que já trabalhamos há alguns anos, e ano passado iniciamos no formato presencial. Com o início da pandemia, demos andamento através do Instagram, mas esse ano voltamos a um outro formato. Estamos utilizando o Google Meet, que é uma ferramenta que dá a possibilidade de interação. Então, importantíssimo, estamos ainda no início, quem quiser fazer a inscrição, fique à vontade, é só nos procurar a página do Djalma Farias no Instagram, e lá tem todas as informações. O dia está ocorrendo também na quarta-feira, às 19h30. Estamos na segunda aula. Também queria deixar 2 recados. Nós estamos com a evangelização também, né? Na verdade, é mais um recado. Nós estamos com a evangelização que iniciou, já estamos também na segunda aulinha. Estamos com a evangelização de jovens de 13 aos 18 anos, aos sábados, de 9 da manhã às 10h30. Então, quem quiser fazer a inscrição dos seus filhos, netos, né, ou qualquer criança que seja de sua responsabilidade, que tenha interesse de participar e de conhecer um pouco mais do Evangelho do Cristo, nos procura, que nós faremos as inscrições e ele começa a assistir as aulinhas e participar junto conosco. Muito importante a evangelização, né, a gente sabe, essa parceria de família, crianças, jovens, junto ao Evangelho do Cristo é essencial, para que a gente consiga conduzir, né, esses seres reencarnantes de uma forma muito positiva, muito produtiva, e trabalhar junto com eles a reforma íntima e a sua moralidade nesse processo de amadurecimento espiritual. Também queria dar um recado aqui sobre esse livro, Escalada do Sucesso. Esse livro, quem é o escritor dele é o filho da nossa trabalhadora, Lourdinha. É um livro excelente que trabalha as virtudes, e esse livro, ele está à venda lá no nosso centro. Também é só nos procurar que nós informamos de que forma podemos fazer essa venda. A gente consegue até, de repente, levar na casa de vocês, e o pagamento se faz por transferência. E esse livro, a venda dele é toda revertida para o trabalho das gestantes. As gestantes que a Lourdinha, né, trabalha aí o ano inteiro, um trabalho lindo, onde ela arrecada vários, além dos valores, né, na verdade, os valores são para comprar os enxovais das gestantes, fazer a evangelização delas. A princípio, a gente não está podendo fazer no presencial, mas ela continua com o trabalho de enxovais durante o ano inteiro, né? Ela faz em 2 períodos no ano. Hoje estamos aqui, né? Gostaria de receber o nosso palestrante, com um prazer imenso, né? O nosso querido Ed, lá de Brasília, do canal Somos Espiritismo. O Ed tem um projeto lindo no Instagram, onde ele é um grande divulgador da doutrina, no Instagram, no YouTube, nas redes sociais, de um modo geral, né, Ed?
e ele divulga de forma linda e brilhante a doutrina, faz trabalhos, convites, né, participa também como palestrante em outras lives, e aí é um grande, de fato, um grande divulgador dessa doutrina brilhante que nós temos, né, apresenta para nós, trazendo esse conhecimento também importante para que a gente possa estar firmes, fazer escolhas melhores, com mais segurança, né, na medida do possível. Então, queria agradecer ao Ed por estar aqui conosco. É um prazer estarmos juntos mais uma vez em tão pouco tempo, né, Ed? E o Ed hoje, ele vai falar, ele vai trazer aqui o tema da mediunidade, socorro oportuno, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, não são os que gozam saúde que precisam de médicos, itens 11 e 12. Excelente tema. Então, eu vou passar agora a palavra ao nosso trabalhador da casa também, o Rodrigo Braine, que vai fazer o exórdio, e depois a gente passa a palavra ao palestrante para ele iniciar. Obrigado, Dani. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Nosso salão precisou novamente se resguardar, né, nesse momento de isolamento, de quarentena, mas um momento necessário, né, para que a gente possa também proteger as vidas das pessoas. E aí, mas continuamos aqui com esse trabalho online, onde permanecemos com a divulgação do Espiritismo, com as mesmas palestras, os mesmos temas, nos mesmos horários, como o Dani bem falou. A mensagem de hoje, ela está no livro Pão Nosso. O item é o 138, que traz como título Vejamos Isso. O livro Pão Nosso é psicografado por Francisco Cândido Xavier e o autor espiritual das mensagens é o Espírito Emmanuel. Porque o Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo se não faça vã. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. Somos, invariavelmente, bons pregadores e eminentemente sutis na criação de raciocínios que esmaguem os pontos de vista de quantos nos não possam compreender no imediatismo da luta. No primeiro pequeno triunfo obtido, tornamo-nos operosos na consulta aos livros santos, não para adquirir mais vasta iluminação, e sim com o objetivo de pesquisar as letras humanas das divinas escrituras, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis dos nossos opositores. Se católicos romanos, insistimos pela observância de nossos amigos à frequência da missa e dos sacramentos materializados. Se adeptos das igrejas reformadas, exigimos o comparecimento geral ao culto externo. E se espiritistas, buscamos multiplicar as sessões de intercâmbio com o plano invisível. Semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas de suas características. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz não se faça vã. Belíssima mensagem de Emmanuel, né? Nos alertando sobre a nossa responsabilidade de não somente pregar, né, através da palavra, mas de dar o exemplo, né, na nossa vivência, no nosso cotidiano, nas nossas ações. Vamos fazer a nossa prece de início. Deus, Pai amoroso, soberanamente bom e justo, Jesus, querido amigo e mestre, espíritos amigos que nos acompanham e nos amparam e certamente estão nos protegendo neste momento,
mesmo separados fisicamente, estamos unidos em comunhão de pensamentos e de sentimentos, fazendo com que essas nossas energias converjam para um único propósito, que é o propósito do aprendizado, o propósito de engrandecimento e de fortalecimento na nossa conquista de virtudes, no nosso desejo, na nossa vontade de permanecermos no caminho do bem. Queremos te pedir, mestre querido, tua proteção divina, tua paz, tua luz, que a nossa reunião aconteça na mais absoluta harmonia, que todos aqueles que estão aqui presentes, assistindo, encarnados e desencarnados, e também aqueles que posteriormente terão acesso à palestra que ficará gravada, possam assimilar os conhecimentos, compreendê-los e, o mais importante, que possa colocá-los em prática em suas vidas. E assim, querido mestre, com a tua permissão, com a permissão dos espíritos amigos, do nosso patrono e mentor Djalma Montenegro de Farias, devolvo a palavra para a irmã que dirige os trabalhos, para que ela possa dá-los por iniciado. Que assim seja. Que assim seja. Então, nesse clima de harmonia, né, vamos passar a palavra ao nosso palestrante, Ed. Eu diria, seja bem-vindo. Aliás, eu digo seja bem-vindo, mas eu diria, se sinta em casa, porém eu sei que não é a primeira vez que você faz a palestra aqui para a nossa casa, né? Então você já se sente em casa, espero que sim. Então, uma ótima palestra para você. Deus te abençoe e que a espiritualidade esteja ao seu lado. Seu microfone está fechado, viu, Ed? Ed, teu microfone está fechado, viu, amigo? Teu microfone está fechado. Desculpe, é o excesso de cuidado. É com muita honra e alegria que eu ocupo aqui essa tribuna virtual do Grupo Espírita Djalma Faria, ao qual eu agradeço muito na pessoa de Rodrigo Breiner e também da Daniele Mendes, por estar aqui para poder trabalhar pela doutrina espírita e assim fazer a maior caridade que nós possamos fazer para o espiritismo, que é a sua divulgação. O tema que nos coube para essa noite, como já disse a Daniele, é a mediunidade, socorro oportuno, que está inscrito no capítulo 14, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, do Evangelho segundo o Espiritismo. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. A gente começa falando sobre a passagem bíblica que se encontra lá no Evangelho, que está em Mateus, capítulo 9, versos de 10 a 13. E sucedeu que, estando ele reclinado à mesa em casa, eis que muitos publicanos, cobradores de impostos de Roma, do Império Romano, e pecadores que tinham vindo reclinar-se à mesa junto com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, diziam aos discípulos dele: por que vosso mestre come com os publicanos e os pecadores? Ele, porém, tendo ouvido isso, disse: os sãos têm necessidade de médico, mas os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os que estão doentes. Ide e aprendei o que significa misericórdia, quero e não oferenda. Pois não vim chamar justos, mas pecadores. Então, é uma passagem que remonta à época de Jesus, em que ele se encontrava lá, fazendo as suas refeições na casa de Mateus, Levi, que também era um publicano, um cobrador de impostos, pessoa a qual não era muito bem-vinda e bem vista lá entre os judeus, uma vez que era um judeu que cobrava como se fosse um imposto de renda, era um imposto sobre as riquezas, para ser mandado para Roma, para o Império Romano. E o Império Romano usava da maneira que quisesse. Não acontece como hoje, que nossos impostos são convertidos em benefícios nas áreas de saúde, educação, segurança, infraestrutura e dentre outros. Porém, naquela época não era assim. Então, o publicano não era uma pessoa bem vista.
E ao que os judeus, eles tinham muita resistência com relação a isso. E Jesus fez justamente com eles. Não só com eles, mas com as chamadas pessoas de má vida, a qual nos dá margem a interpretar livremente o que seria essa má vida, os pecadores daquela época. Seriam as pessoas que consumiam bebidas alcoólicas e viviam ébrias pela cidade, seriam as prostitutas, seriam os que cometiam pequenos delitos, crimes, porém não eram alcançados pela justiça da época. Sim, eram essas pessoas. Essas pessoas que se reconheciam como doentes. E se reconhecendo como doentes, têm mais condições de procurar a cura, procurar o médico, e no caso o melhor deles, que já houve na face dessa terra, Jesus. Mas havia aqueles outros doentes também, que não se reconheciam como tal, assim como os fariseus, os saduceus, por exemplo, que viviam mergulhados na hipocrisia, das aparências, de realizarem muito culto externo, mas esquecer da podridão que havia neles, na parte interior, na intimidade, uma vez que eram muito apegados a formalidades, mas que não prestavam atenção na lei. E não raro, Jesus chamava a atenção, né, com relação a isso. E mais uma vez estavam lá julgando o Cristo, né? Por que que o vosso mestre se senta com pessoas de má vida, com publicanos, com portageiros que eram os cobradores de impostos, qual fosse uma alfândega também, é como se fosse um publicano menor, e lá estava Jesus com eles. Porém, esses fariseus não se reconheciam como doentes, então eles estavam em uma desvantagem com relação àqueles que estavam sentados com o mestre, porque eles ainda estavam longe de buscar a cura. No Evangelho segundo o Espiritismo, já entrando no texto, a lição é conduzida para nós com relação à mediunidade. E tem uma parte que diz que há quem se admire que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de usarem mal. Parece, dizem, uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo das pessoas de maior merecimento. Um dos grandes enganos que muitas das vezes nós cometemos é de achar que o médium é um ser assim de moral elevada, de grande evolução espiritual, que o médium é aquela pessoa infalível, uma pessoa dona da verdade absoluta e que não erra. Lê do engano. Lê do engano, porque a faculdade mediúnica e a elevação moral são duas grandezas diferentes, que não necessariamente se encontram, né? Não necessariamente coincidem na mesma pessoa. Há aqueles que têm uma grandiosidade moral inacreditável e que não são os chamados médiuns ostensivos, ou seja, aqueles médiuns em que os efeitos, os fenômenos acontecem. E há também aqueles médiuns cuja a faculdade medianímica é algo que impressiona, é algo que cresce aos nossos olhos. Porém, infelizmente, tem uma moral muito baixa, muito rasteira. Acontece. Mas não quer dizer que não exista médiuns bons, médiuns que têm assim, uma moral elevada. Afirmar o contrário é desmerecer o nosso querido Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Divaldo Pereira Franco, a nossa querida Ivone Pereira. Falar o contrário é desmerecer esses outros tantos médiuns que se encontram no anonimato e que usam bem as suas faculdades medianímicas. Digamos que a faculdade mediúnica ela é uma predisposição orgânica também. Então, muitas vezes questionam por que Deus quis que pessoas de tão baixa moral tivessem uma mediunidade assim tão elevada, tão boa.
Mas também poderíamos dizer por que Deus quis que pessoas assim de moral tão baixa, de caráter duvidoso, tivessem uma boa visão, tivessem uma faculdade de falar e muitas das vezes falar com o dom da oratória. Por que quis Deus que algumas pessoas tivessem o raciocínio tão bom, tão elevado, pessoas tão inteligentes, porém que usem para o mal? Assim acontece com a mediunidade. Há uma disposição orgânica em que faz com que a pessoa seja um médium ostensivo. Mas, afinal de contas, o que é médium ostensivo? Ostensivo é aquele que vê espíritos, é aquele que ouve espíritos, é aquele que fala por meio de espíritos, é aquele que doa ectoplasma, energias para que o espírito realize alguma ação sobre a matéria. Enfim, esse é o médium ostensivo. E há o médium não ostensivo também, que é o mais comum que existe. Então, por que quisera Deus que essas pessoas de caráter duvidoso tivessem essa mediunidade? Bom, primeiramente, porque a mediunidade ela deve recair sobre, deve estar em todos os lugares. E segundo, porque essa pessoa, que muitas das vezes não tem uma moral assim elevada, uma moral de acordo com os dias de hoje, se eu puder me expressar dessa forma, é dado a eles para que eles entendam a sua missão, entendam sobre os seus vícios. Então, não é raro um médium que psicografa uma mensagem sempre vir mensagens repetitivas sobre, por exemplo, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, a ira e tantas outras, luxúria, tantos outros pecados. Porque essas mensagens vêm de espírito, sim, mas vêm para alertar aquele médium desse vício moral que ele traz em si e muitas vezes não tem consciência. Então, é dado a ele a luz para evitar que ele vá até longe buscá-la, como falam os espíritos no livro dos médiuns. Então, dessa forma, Deus concedeu faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas sempre pune se delas o abusa. Se o poder de comunicar com o espírito só fosse concedido aos mais dignos, quem ousaria pretendê-lo? Onde, aliás, estaria o limite da dignidade e da indignidade? Como julgar dessa forma? A mediunidade é conferida sem distinção a fim de que os espíritos possam trazer à luz todas as camadas e todas as classes da sociedade. Ricos, pobres, negros, brancos, pessoas de alta inteligência, pessoas de inteligência vulgar. Sempre nesses meios nascem os médiuns. E quando a gente fala em mediunidade, meus irmãos, não vamos entender que isso seja uma propriedade privada e exclusiva do espiritismo, não. Em todas as religiões e até fora dos centros religiosos, a mediunidade está presente. Só que ela não é usada com esse nome. Em todas as épocas da humanidade houve médiuns, só que não era usado com esse nome. Desde as pitonisas, lá da ilha de Delfos, naquele templo, passando pela Idade Média, a Idade das Trevas, onde mulheres eram queimadas, acusadas de bruxaria, que na verdade eram apenas médiums. Chegando até a Idade das Luzes também, onde havia aqueles escritores magnânimos, por que não dizer que médiums, escreventes, até chegar nos dias de Kardec, em que nós vimos que ele deu esse nome, pois médium quer dizer intermediário. Aquele que está entre o mundo dos homens, ou seja, dos espíritos encarnados, e dos espíritos que estão fora da matéria. Esse é o médium, é o intermediário. E Allan Kardec usou muito das faculdades medianímicas, principalmente das mulheres, da família Baudin, Julie, Carol, Baudin, Madame Jaffé, que eram jovens mulheres que ajudaram bastante na psicografia do Livro dos Espíritos e outros mais. Madame Plaine Maison e outros, tantos médiuns espalhados pelo mundo que se comunicavam com ele e assim
foram os protagonistas, junto com Kardec, para que fossem feitas as 5 obras da codificação espírita. E passando por Kardec, chegamos aos nossos dias atuais, contemporâneos, em que nós vimos aí os médiuns. Novamente, eu friso, não só no Espiritismo, não só a mediunidade de Chico Xavier, Ivone Pereira, Divaldo Franco, mas também em outras religiões a gente vê a mediunidade aflorada. A gente vê homens falando, mulheres falando por espíritos, e, claro, dando a ele o nome de Espírito Santo, que na verdade é o Espírito de verdade, o coordenador, um dos grandes coordenadores que fez vir para nós a doutrina dos Espíritos. Então são esses. A mediunidade sempre existiu de todo. E ela tem que existir também em todas as classes sociais, em todos segmentos. Muitas das vezes é ignorado o nome, mas que importa o nome? O importante é que o trabalho seja feito, e seja feito à vontade do Pai. Isso que importa. E o Evangelho também nos diz que ao pobre e ao rico, aos retos para fortalecê-los, bem aos viciosos para corrigir. Não são esses os últimos doentes que precisam de médicos? Sim, exatamente. Por isso, a faculdade medianímica nesses diversos lugares. Deus, em sua bondade, coloca a luz nas suas mãos para lhe poupar o trabalho de buscar ao longe. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos maleável aos espíritos em geral. O bom médium não é o que se comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e deles recebe assistência, e que raramente são colocados em prova. Raramente eles sucumbem a uma das piores obsessões, processos de obsessão que existe, que é a fascinação, que é quando o médium se acha muito além do que ele realmente é. Ou seja, o fascinado, aquele que é vítima da obsessão por fascinação, é aquele que abandonou quase que completamente a humildade. Então, é uma das piores obsessões que pode acontecer com o médium. E a gente sabe que o médium, ele é aquele musicista, aquele músico que é capaz de tocar um bom instrumento. Pois um bom instrumento, sem que ninguém tire dele as melodias graciosas, ele de nada vale. Pode ser um violino Stradivarius, que é um dos mais sonantes que existe no mundo, mas se não tiver um bom violinista para tocá-lo, de nada valerá. E também de nada valerá se não tiver ouvidos, pessoas com ouvidos atentos para ouvir a beleza de que vai ser retirado daquele instrumento. Pois um músico não vai tocar para surdos. Assim está dito no livro dos médiuns. Então nós vimos aí, nós precisamos de pessoas atentas, pessoas receptivas para beber da fonte que vai vir das mensagens, tanto psicofônicas, que é da fala, quanto da psicografia, que é a escrita, essa mediunidade de efeitos intelectuais. Assim como o instrumento tem que ser bom, tem que ser limpo, tem que ser preparado, também o espírito que vem da comunicação é o que esperamos, seja aquele que vem trazer realmente esses bons conhecimentos. E o médium é aquele que deve estar sempre preparado, deve se abster de comidas grosseiras, de bebida alcoólica, se for usuário de tabacos, não fumar, relação sexual também. Então ele tem que ser um vaso limpo, um vaso puro, para que nesse vaso seja depositada a água pura que vem do mundo espiritual. E que essa água pura sirva para matar a sede. Claro, a sede do espírito, não a sede do corpo. Então, o que se espera do médium é justamente isso, é que ele venha se comunicar, mas não apenas para uma ou outra pessoa. A grande função do mediunato é fazer com que a humanidade inteira evolua através desse contato com os espíritos. Então, o que se espera sempre do médium é um bom trabalhador. É aquele que consiga
pelo menos confortar aquele irmão que está naquele momento recebendo as primeiras audiências, pois muitos dos homens que estiveram aqui na Terra desencarnaram das maneiras mais grosseiras, estranhas possíveis. E dessa forma, tão apegados à matéria, vivem perambulando sem saber o que acontece, procurando algum lugar onde eles possam entender por que eles falam e não são ouvidos, por que eles não encontram aqueles ao qual eles amam, ou aqueles ao qual eles desejam acertar contas, porque infelizmente existe isso. Assim nós nos lembramos, para ilustrar melhor o que estamos falando, do filme Ghost, O Outro Lado da Vida, quando o jovem Sam, que estava se casando com Molly, uma bela jovem, acontece de eles serem assaltados e houve-se um estampido de um tiro e o bandido sai correndo e Sam, um rapaz vigoroso, também sai correndo atrás. Porém, quando ele volta, pois ele não conseguiu alcançar o bandido, ele volta, ele fica chocado, pois ele vê outro Sam caído lá no chão e a noiva, Molly, segurando-lhe a cabeça e chorando, pedindo socorro. Ao que ele vê lá e ele tenta tocar e a mão dele perpassa pelo rosto. Então ele não sabe o que estava acontecendo com ele. Até que andando pela cidade ele vê que existe lá uma médium. Claro, uma médium que vende os seus serviços. E ela não faz um bom uso disso. É a personagem de Whoopi Goldberg. Então ele, sabendo que ela consegue vê-lo, aliás, desculpe, que ela consegue ouvi-lo, ela não vê, mas ela consegue ouvi-lo, ele insiste para que ela o ajude, pois ele não conhece ninguém mais que poderia ajudá-la. E ela diz que não vai se envolver mais com isso, e começa a falar que vai abandonar essa forma de ela trabalhar, de ficar aplicando golpe nas pessoas honestas. Mas aí ele começa a cantar para ela numa noite, e ela não consegue dormir. Então, assim, a gente vê a sintonia fina do processo que a gente chama de obsessão, mas muitas vezes é o que acontece do outro lado do mundo espiritual, alguém desesperado para conseguir ajuda, e nós chamamos de obsessor. Às vezes é um coração ferido, mas ferido que, se fosse qualquer um de nós não suportaríamos, de tanto ódio, de tanta decepção, e nós chamamos de obsessor. Não é obsessor. São irmãos que estão em profundo flagelo, em profunda aflição, e que para eles o nosso amor, sempre. Então, assim, ele canta a noite toda até que ela resolve ajudá-lo. E ela vai até o lugar onde está a Molly e começa. Primeiro, ela teve que convencer a Molly de que era o Sam mesmo. E assim ela fala certas verdades, certos segredos que só cabiam entre eles. E enfim, ela consegue fazer com que a Molly entenda e se precaveja, pois ela seria assassinada, como a gente vê no filme. E também tem uma parte lá da caridade moral, da caridade material, desculpe-me, quando realmente as sobras lá da contabilidade de uma empresa que o amigo de Sam ia usurpar para si, Sam consegue convencer de que a personagem de Whoopi Goldberg doe um cheque para a caridade. Então, assim, tem vários elementos naquele filme a ser levado em conta. E, por fim, depois que isso tudo é feito, Sam, por fim, ele consegue ter a paz necessária para subir ao mundo espiritual e seguir a sua jornada evolutiva. Então, assim, o que se espera do médium, na verdade, é isso. É poder trabalhar essa mediunidade com Jesus. Lembremos que Jesus era médium de Deus. O verdadeiro médium de Deus. E ele fez tudo o que ele precisava fazer. Tratou com responsabilidade a sua missão, pois ele não aceitou que nenhum homem, ainda mais homens hipócritas como os fariseus, viessem tentá-lo e viessem colocar em risco a lei de amor e de perdão que ele trazia para o nosso mundo, para a nossa terra. A lei de amor e perdão que trazia embutida em si a nossa redenção. Ele não deixou. Ele foi firme. Em alguns momentos falava: ó raça incrédula e infiel, por que me tentais? Nós vimos passagens como, por exemplo, a de se deve ou não dar censo para
para César, censo é imposto. Então vieram lhe perguntar, primeiro começaram a elogiá-lo e perguntaram, é devido pagar impostos a César? Se ele falasse que sim, é devido, eles iam falar para o povo judeu que odiava pagar impostos. Olha, aquele homem que vocês estão aí seguindo, ele está dizendo que é para pagar imposto para Roma, ou seja, ele não está do lado de vocês. Poderiam colocar todo aquele povo contra ele. E se ele falasse que não era para pagar? Aqueles mesmos homens hipócritas iriam lá em Roma falar com o imperador, falar, olha, tem um Jesus ali na Judéia que diz que não é para baixar impostos aqui para Roma. Ele está colocando o povo para fazer uma insurreição contra o Império Romano. Mas aí a gente viu que a resposta do mestre é aquela que nós todos conhecemos. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Uma resposta de muita inteligência e que realmente diz muito, e daí outra palestra sobre isso. Assim como também da mulher adúltera e tantas outras vezes que Jesus foi tentado e ele sempre teve uma forma inteligente de dar a lição para todos os homens. E nós vimos também que a mediunidade ela tem os seus perigos, tem os seus riscos quando se trata de homens falhos como nós. Nós devemos sempre ter essas precauções. Por isso que a gente acha engraçado quando o Chico falava que ele era o Cisco Xavier. Ou às vezes quando alguém vinha elogiá-lo, ele falava assim, não, você arranca um capim e nasce outro. Então ele se comparava com o capim, assim, ele se colocava na condição mais mínima possível. Mas ele não era bobo. Mineiro que era, ele sabia que ele tinha que fazer de tudo para combater a fascinação, porque a única mídia de informações que nós tínhamos na época, entre outras, era o livro. Não existia o eletrônico, não existia o digital, era livro, era tudo analógico. Então, ele psicografou 412 títulos de livros. Então, assim, não se conhece alguém que tenha o seu nome em tantos livros como Chico Xavier. 412 títulos de livros. Desde 1932 até quando a saúde dele permitiu, ele estava trabalhando, psicografando. Mas nós, infelizmente, na nossa história, nós temos também os médiuns que usaram mal a sua mediunidade. Nós temos o caso de Juscelino Luz, um médium que escreveu, falou que tinha cartas que previa acidentes, acidente com aviões, como os aviões da Gol, que caíram, mas depois foi vendo, era uma farsa, foi disfarçado, foi realmente pegado nisso. Tinha outro médico também chamado Thomas Green Morton, que ele falava que ele tinha uma faculdade medianímica de falar Ra e acontecer explosões, e ele fazer outros efeitos físicos. Porém, ele usava isso para conseguir recursos e vantagens materiais. Ele foi desmascarado. Sylvia Brown também é outra mulher que ela falava que conseguia ter visões, premonições e tudo mais. Ela previu que o filho de um casal estava morto, porém, dias depois o garoto aparece vivo e com saúde. Foi desmascarada. James Riddick também foi outro, que fazia efeitos físicos, mas também foi desmascarado, pois ele fazia era efeitos especiais, na verdade. Peter Popoff também era outro, que foi desmascarado. Falava que era um grande médium, mas também não resistiu aos testes que foram feitos. E, por fim, nós temos o senhor João Teixeira de Faria, chamado João de Deus. Esse que era o dirigente da Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, Goiás, e ele fazia inúmeras curas. A gente não coloca em xeque aqui as curas que ele fez ou que ele deixou de fazer, mas o fato é que ele, infelizmente, ele se deixou levar por essa fascinação e ele foi, nos últimos 45 anos, acusado por 319 mulheres por cometer abusos sexuais e estupros.
durante 45 anos. Muitas de suas vítimas tinham menos de 13 anos de idade. Infelizmente, foi mais um que caiu. Usava a mediunidade para conseguir vantagens pessoais, uma vez que depois que constatou-se ver nele esse crime, viram que ele tinha muitas posses, e eram geralmente posses que ele tinha adquirido por fato de usar suas faculdades medianímicas, infelizmente. No livro de André Luiz, chamado Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 7, tem uma história muito interessante chamada Socorro Espiritual, que tem a ver com o nosso tema de hoje. Então, era um espírito que se chamava Libório, que estava lá para ser atendido. Ele não entendia por que as energias trouxeram ele àquele lugar e o mantinham lá. Enfim, era um espírito que estava conectado com um médium, e essa médium, ela fazia um papel excelente, um trabalho ótimo. Era uma médium que não ficava totalmente inconsciente, mas ela filtrava tudo que esse espírito Libório falava, e era um espírito muito revoltado. Ele achava que não tinha amigos, pois na concepção dele, amigos é só aqueles que se juntam quando nós temos vantagens materiais para oferecer. Enfim, ele precisava ser socorrido, e foi o que aconteceu. Depois de muita revolta desse espírito, muito embate, e os médiuns, o médium que estava lá como na condição de doutrinador, como fala o livro, com muito carinho, muita paciência, muita destreza, conseguiu fazer com que ele visse, por meios lá que eles traziam na época, como até uma tela fluídica, que parecia mais um tecido, uma pequena toalha branca, esse espírito viu o que realmente aconteceu na sua vida, em que ele usava o dinheiro de sua mãe enferma para brincar o carnaval, ao que se diz no livro, Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Até que, por fim, essa senhora morreu. E ele, muito desgastado com isso, e toda aquela culpa moral, aquela aflição, ele acabou suicidando. E ele foi resgatado. Então, assim, é um socorro mediúnico feito, mas com muita propriedade mesmo. Os bastidores relatados por André Luiz é algo assim de rara beleza que nós vemos da forma que aconteceu. Então, é uma leitura que nós recomendamos. Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, capítulo 7. E nós também vemos que no filme Divaldo, Mensageiro da Paz, há também um resgate de um espírito muito revoltado, um espírito que estava lá se debatendo e gritando e proferindo impropérios, claro que era filtrado pelo médium. E o doutrinador, na época, talvez falta de habilidade ou a sua natureza, discutindo com esse espírito, batendo boca, querendo mostrar força. Então, nesse duelo, que aliás o espiritismo condena, não estava saindo nada profícuo. Até que uma médium, uma senhora negra que se encontrava lá, ela pediu a palavra e começou a chamá-lo de meu irmão. Começou a dizer que ele tinha razão pelo que ele estava sentindo, pelo que ele estava expressando naquele momento, devido ao seu sofrimento. De que ela sabia de tudo que tinha acontecido com ele, porque ela tinha essas informações. E por fim ela falava de amor, e ele zombando, e ela insistindo no amor. Até que por fim ela disse, nós estamos em vibrações materiais, vibrações diferentes. Você está num plano, eu estou em outro. Mas se estivéssemos nesse mesmo plano, eu te colheria no meu colo, pegaria você no meu colo e te chamaria de meu filho. E não deixarei que nada de mal acontecesse a você. Nesse momento, esse espírito se dobra, e vimos até verter lágrimas por meio do aparelho do médium. Então nós vimos que essa médium, que depois se revela ser uma mulher analfabeta, ela tinha uma grande habilidade para lidar, porque ela tratava com amor. Esses espíritos, eles vêm de uma sôfrega mesmo pelo mundo, pois eles não sabem o que está acontecendo com eles. Então o médium, que está gozando de bem-estar físico, está totalmente preparado para aquilo, há uma troca de energias. Então toda aquela agonia do espírito vem para o médium. E todo aquele bem-estar do médium vai para o espírito. Então, nesse choque anímico, ele consegue entender o que está acontecendo consigo.
Alguns chegam a desmaiar no mundo espiritual. Outros conseguem ter lucidez para entender o que está acontecendo e conseguem ter abertura suficiente para ouvir. Nós sabemos que quando a gente está no trabalho de caridade material, não adianta a gente falar sobre as passagens bíblicas ou o evangelho para aqueles que têm fome. Primeiro temos que dar de comer. Aí sim, uma vez alimentados, essas pessoas têm condições de nos ouvir, nos escutar. Assim são os espíritos. Aquela fome que eles têm de um bem-estar espiritual, se não for saciada, ele não vai ouvir, não vai escutar. Então é o que se faz no trabalho mediúnico, essa troca. Então, como chamam aí, que é doutrinação de mesa, preferimos falar o quê? Atendimento fraterno a espíritos sofredores. É o que acontece. Então, dessa maneira, nós entendemos que médiuns como Divaldo Franco, Chico Xavier, que tem realmente assim essa missão maravilhosa. Divaldo ainda continua conosco, mas o Chico, desencarnado desde 2002, deixaram para nós esse legado do que seria a mediunidade com Jesus, assim como também a dona Ivone Pereira, que também é uma médium excelente, magnífica. E também aqueles médiuns que não são espíritas, mas de outras religiões, assim nós lembramos de Santa Dulce dos Pobres, a qual preferimos chamar Irmã Dulce, foi dessa forma que a concebemos, que a conhecemos e que a admiramos. Madre Teresa de Calcutá, assim como tantas outras também pelo mundo. E é dessa forma que a gente agradece por todos eles, por terem dado um norte, um novo rumo ao trabalho mediúnico, a esse socorro que a gente pode fazer. Socorro esse que nós podemos fazer em casa mesmo, não necessariamente com todo aquele aparato que se tem nas casas espíritas, de médiuns servindo do seu aparelho para que os espíritos incorporem, ou, como dizem, da melhor maneira possível, segundo a literatura, usar da psicofonia, o aparelho para comunicar. Nós podemos, sim, através da prece, fazer um socorro. E nós devemos lembrar também que o melhor centro espírita que existe, o melhor que nós devemos realmente render os nossos conhecimentos, é a nossa casa, é o nosso lar. A nossa residência é o melhor centro espírita para nós, ao qual nós devemos ser benevolentes, ou seja, benevolência, ter boa vontade, sermos indulgentes, ou seja, já entender os motivos daquele que erra conosco e praticar o perdão das ofensas. Sendo que perdão, meus irmãos, me permita dizer, não é esquecimento. Perdão não é só quando a pessoa realmente recebe o pedido de perdão. Não. Perdão é simplesmente não se vingar, não revidar, seja por atos, palavras ou pensamentos. Quem consegue fazer isso já perdoou. O esquecimento é mecânico. Quando se fala em esquecimento, devemos esquecer a emoção, as emoções que nos tomaram naquele momento da aflição. Apenas assim. Então, dessa forma que nós devemos tratar o melhor centro espírita que existe para nós, que é a nossa casa. Assim como nós somos, né, quando entramos lá naquele antigo normal, que a gente podia se aglomerar, ia para casas espíritas e via aquelas pessoas falando daquela forma com a gente, palavras assim muito elevadas. Vamos trazer isso para a nossa casa, claro, o melhor centro espírita que existe. E dessa maneira, sermos os médiuns nesse centro espírita que é a nossa casa. Entender o que está acontecendo, qual influência que a gente quer ceder. A gente quer ceder a influência do mal, a influência da discórdia, a influência diabólica, lembrando que diabólica é o que separa, é o que espalha, ou nós vamos ceder às influências do bem, às influências da caridade, às influências da mediunidade com Jesus, ou seja, usar essa mediunidade toda dessa maneira. A escolha é nossa. Nós temos livre-arbítrio. E é muito respeitado o nosso livre-arbítrio. Pois o que interessa é o que a gente faz das influências que a gente recebe. Não importa qual influência que esteja conosco. O que importa é o que a gente faz.
E é isso que vale a pena. A boa intenção, palavrinha já desgastada, eu sei, mas que é levada em conta no mundo espiritual e por Deus. Quando nós temos boas intenções, nós temos já uma predisposição de agir para o bem. Nunca nos esqueçamos disso, pois um dia nós seremos levados lá no mundo espiritual e vamos ouvir a voz do Pai dizendo: o que você fez com a vida que eu te dei? E que respostas nós daremos? Qual será a nossa resposta? Pensemos nisso. Vamos praticar o bem e a caridade. Talvez errando, talvez acertando, mas o importante é seguir. O caminho reto está aí. A gente não precisa andar totalmente reto nesse caminho. A gente pode oscilar por um lado, oscilar para o outro, mas o importante é se manter dentro do caminho. Porque é nesse caminho que o fardo é suave e o jugo é leve, pois é o caminho de Jesus. Fora desse caminho é que a gente vai ver o que é um jugo agressivo e um fardo pesado. Então nos mantemos sempre conectados, irmanados nesse caminho. Sempre. Eu gostaria muito de agradecer ao Grupo Espírita de Djalma Farias pela oportunidade dessa tribuna, pela oportunidade desses canais de comunicação para poder trabalhar pela doutrina espírita, na divulgação do espiritismo, fazendo a sua maior caridade, segundo Emmanuel, que é a divulgação. Agradeço muito mesmo pela oportunidade. Gostaria de dizer que estou sempre à disposição, basta apenas me procurar. E era o que nós tínhamos para dizer nesse momento. Muito obrigado. Nossa, Ed, muita gratidão, em primeiro lugar, pela sua disponibilidade de estar aqui compartilhando conhecimento com todos nós, né, fazendo com que a gente troque um pouco com a sua energia, né, de Brasília, direto de Brasília, Brasília e Recife, e essas lives, né, esse momento, apesar de toda essa dificuldade que a gente está enfrentando, né, tem esse ponto positivo, nos aproximou tanto, né, abriu espaço para uma divulgação da doutrina de uma forma tão ampla mesmo, né, Brasil, mundo, então a gente hoje se conecta com todos os estados, com pessoas de fora do país, né, tudo em prol de um objetivo único, que é trabalhar essa inspiradora doutrina espírita. Então, muita gratidão. Nessa sua última fala, muito importante, né, quando você traz a questão da nossa liberdade, do livre-arbítrio, né, liberdade, nosso bem tão precioso, mas que, de fato, a gente precisa saber utilizá-la, né? Como diria o apóstolo Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, que possamos, né, ficar com esse alerta, orando e vigiando, em prece, nos conectando com a espiritualidade amiga e superior, e para que possamos fazer boas escolhas, né, e que a gente possa aí conseguir galgar um sucesso no nosso progresso e fazer valer a nossa reencarnação. Gratidão. Quem ainda não segue, procure o Ed, canal Somos_Espiritismo. Vocês vão amar. Os projetos do Ed são lindos. Todo o tema que ele traz também nos ajuda bastante. Então, tá lá no Instagram, tá no YouTube. Eu já sigo, já tive o prazer de estar com ele no canal também, estudando, né? Muito trocando esse conhecimento maravilhoso que ele tem. Então, é isso, Ed. Gratidão. Espero que você volte mais vezes. Eu sempre estou à disposição. Me convidar sempre vem. Eu adoro trabalhar pela doutrina espírita. Muito obrigado. Aqui é a sua casa. Também. Então, vamos lá. Então, agradecer a todos que estiveram conosco. Agradecer mais uma vez ao Djalma Farias, essa minha casa que eu amo, que me acolhe, sempre que me consola. Então, muito bom estar aqui, trabalhando mais uma vez com todos vocês. Vamos agora nos encaminhando para a prece final. Então, vamos acalmar um pouco as nossas mentes, serenar os nossos corações, nos conectar com a espiritualidade superior. Senhor Jesus, Mestre amado,
espiritualidade amiga que está aqui presente. Deus, soberanamente bom e justo, agradecidos estamos por mais um momento em que estivemos reunidos para conhecer o Teu Evangelho, que nos foi apresentado pelo nosso Mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia, nossa verdade, nosso caminho, nossa vida. Que possamos, Pai amado, nos conectar com o coração de Jesus, esse coração manso, que nos trouxe tantos ensinamentos, que nos trouxe uma forma de ver melhor, de fazer e praticar melhor o conhecimento que nós temos, para que nós possamos, Pai, caminhar na seara do Teu amor, escolhendo sempre tudo que é produtivo para o nosso progresso e para a nossa maturidade espiritual, para que possamos ser conduzidos à luz e que também possamos ser luz na vida dos nossos irmãos. Como disse Jesus, façamos brilhar a nossa luz. Esse momento tão importante para que nós possamos refletir sobre isso, que possamos estar sendo cada vez mais luz na vida do nosso irmão. Todos nós estamos passando pela mesma dificuldade. Cada um no seu limite, cada um no seu espaço, mas todos nós estamos passando por essa dificuldade. Sabemos, Pai, o quanto é difícil ver os nossos irmãos doentes ou desempregados, mas sabemos também que nada está fora do lugar. Tudo que nós temos é necessário para o nosso progresso, consequentemente para o progresso do nosso mundo, que possamos nos conscientizar como uma família universal, nos conscientizar que as nossas atitudes impactam diretamente no nosso irmão, para que possamos ter mais cuidado com o que vamos escolher, com o que vamos fazer, com o que vamos falar, com o que vamos pensar, de que forma vamos agir. Dai-nos, Pai, discernimento para continuar essa caminhada com resignação e com firmeza. Abençoa, Pai, a todos aqui presentes, os nossos lares, nossas famílias, todos que estão doentes, necessitados de acolhimento, de consolo, que nossas vibrações positivas cheguem a cada um que está se sentindo sozinho, para que ele possa compreender que não, ele não está sozinho. E assim, Pai amado, encerramos esse momento de trabalho, de estudo, da nossa palestra pública do Djalma Farias, com muita paz, com muita luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos.